E conta também sobre o fim da novela Andréas Pereira no Palmeiras. E fala também do Palmeiras. Por uma incrível coincidência, o Verdão está no 0 a 0 entre compras e vendas com números astronômicos. Tem as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora falar agora sobre o Palmeiras. Você acha que o Verdão gastou mais comprando ou garantindo dinheiro com vendas de atletas no ano? Acertou quem respondeu que o Verdão está no 0 a 0. Por uma incrível coincidência, a soma das compras de atletas custou 703 milhões de reais. E com os dois últimos negócios que estão sendo desenhados, o Palmeiras vai chegar aos mesmos 703 milhões de reais com vendas de jogadores. Só para lembrar, já havia contado para vocês, esses 703 milhões em compras já incluem a aquisição de Andréas Pereira, que vai ser anunciado a qualquer momento. São 12 reforços na temporada, 11 tiveram algum custo, a única exceção, o Bruno Fux, que chegou numa troca por empréstimo junto ao Atlético Mineiro. Em relação às vendas, importante contar que são 703 milhões de reais em vendas apenas com as partes do Palmeiras. Por exemplo, o Verdão vende um atleta, mas tem 70% dos direitos econômicos. Nessa lista e valores que eu vou passar a partir de agora, não está computado o valor total do negócio, e sim a parte que entra por Verdão, vai ficar mais fácil de entender a partir de agora. Vitor Reis, negócio de 217 milhões de reais para o Palmeiras, pelos 90% a que o clube tinha direito. O Verdão ficou com 135 milhões e 800 mil reais pelo Richard Rios, mais 161 milhões de reais pelo Estevão, uma parte já havia caído no ano passado. Vanderlan garantiu 28 milhões e 400 mil reais ao Palmeiras. Gabriel Vareta assegurou 20 milhões de reais. Negócio pelo Rony, 19 milhões e 400 mil reais. Zé Rafael garantiu 15 milhões e meio de reais. O Fabinho, negociado com o Red Bull Bragantino, por 15 milhões de reais. Felipe Jack assegurou 12 milhões e 600 mil. Gustavo Mancha, que acaba de se mudar para o Olympiacos, vai valer ao Palmeiras 8 milhões e 400 mil. Pedro Felipe, mais 4 milhões e 400 mil. O Thales, que vai se mudar para o futebol do exterior, vai valer 37 milhões e 900 mil para o Palmeiras. E o Kevin, esse negócio está sendo finalizado nas próximas horas. Ele está de mudança para o Fulham e deve garantir mais 27 milhões e 700 mil. Você soma tudo e chega a 703 milhões de reais, fazendo com que o Palmeiras fique no 0 a 0 entre compras e vendas, recorde no valor de compras na história do Palmeiras, recorde no valor de vendas da história alviverde. Bora falar sobre o Palmeiras com data para o capítulo final da novela Andréas Pereira. Ele deve acontecer nessa sexta-feira com a assinatura definitiva do contrato. Nos últimos 2 dias, o Andréas Pereira passou por uma bateria de exames na Inglaterra. Enquanto isso, ele cuidava da sua mudança de Londres para São Paulo. O Palmeiras também revisou todos os detalhes do contrato e mandou o documento assinado para o clube inglês, o Fulham, que detém seus direitos econômicos, e aceitou a venda do Andréas Pereira por 10 milhões de euros fixos, mais 2 milhões de euros em bônus, pacote total de 76 milhões de reais. Importante contar que com as questões burocráticas resolvidas e os exames médicos feitos, pode ser que ainda nessa sexta-feira o Palmeiras anuncie de forma oficial a contratação do atleta antes mesmo de o Andréas Pereira embarcar para o Brasil. A expectativa é de que ele chegue por aqui durante o fim de semana. Por que não houve tanta pressa do Palmeiras em relação ao anúncio oficial desse atleta? Primeiro, porque não haveria tempo para ele jogar o clássico contra o Corinthians nesse final de semana. E depois, porque teremos uma data FIFA, que vai fazer com que o Palmeiras fique sem jogar por pelo menos 10 dias. Então, não houve a necessidade de acelerar o passo e de trazer o Andréas Pereira de forma urgente. Até por se tratar de uma mudança de continente, ele está há bastante tempo jogando no futebol europeu. O Palmeiras deu esses dias para que o Andréas Pereira resolvesse todas as suas pendências e chegasse no Brasil no fim de semana. O técnico Marcos Silva, do Fulham, chegou a falar sobre o futuro de Andréas Pereira. Ele disse, abre aspas, não tenho notícias sobre ele. É um jogador que tudo pode acontecer até o fim do mercado. Vale a lembrança de que o Andréas começou a construir sua saída do Fulham ao anunciar que não renovaria o contrato por lá. O vínculo se encerra em junho do ano que vem, ou seja, se não vendesse o Andréas Pereira agora, o Fulham ficaria sem qualquer centavo. Para evitar a perda do jogador, houve esse acordo de 10 milhões de euros, exatamente quanto o Fulham havia gasto para comprá-lo do Manchester United.
Só para completar, registrar que Leila Pereira fez uma série de investimentos na ordem de 70 milhões de reais em melhorias para a Arena Barueri, que será palco de jogos do Palmeiras muito em breve, por conta da realização de shows no Allianz Parque. Entre as novidades na Arena Barueri, um sistema de iluminação novo, bares, restaurantes e camarotes instalados ao longo do estádio. Tudo isso graças também à compra dos naming rights. O estádio passa a se chamar agora Arena Crefisa Barueri. Nicola negocia, o negócio do Andrés caiu, nada de anúncio. Não, Agostinho, não caiu. O Andrés Pereira será jogador do Palmeiras, ele inclusive já passou por uma bateria de exames lá na Inglaterra. O que aconteceu é que ele pediu alguns dias para cuidar da sua mudança de Londres para São Paulo, né? Ele está há bastante tempo na Inglaterra e vem em definitivo com um contrato de pelo menos 4 anos com o Palmeiras, até por isso, para cuidar de toda essa mudança, ele pediu alguns dias. Como o Andrés não estrearia nesse final de semana, não vai dar tempo, não tem tempo hábil, e a partir de segunda-feira inicia-se uma data FIFA, o Palmeiras não criou um processo de aceleração, não apressou o passo. Falou, resolve suas coisas aí, quando você puder, você vem. A expectativa, existia uma chance mínima dele desembarcar hoje em São Paulo, o que não aconteceu, ele é aguardado até o final de semana. Operação de 10 milhões de euros fixos, mais 2 milhões de euros em bônus, tá? Para mim, baita negócio, o Palmeiras compra um jogador de primeiro nível em condições bem superiores àquelas que estariam estabelecidas em janeiro, quando o Palmeiras chegou a oferecer 20 milhões de euros fixos e mais 4 em bônus. O Palmeiras está comprando pela metade do preço 8 meses depois, tá? O Palmeiras arrecadou em vendas o que o São Paulo espera arrecadar o ano todo. Esse ano o São Paulo chega no bilhão. Cara, a sua observação é absolutamente pertinente e eu vou fazer um vídeo sobre isso, tá? O Palmeiras, se a gente incluir a venda do Vitor Reis nessa conta, o Palmeiras ultrapassa 840 milhões de reais com vendas de atletas nesse ano. O São Paulo no ano passado fechou em 700 milhões e tem uma projeção de fechar em 800, 850. Não deve bater a casa do bilhão, a menos que consiga vendas estratosféricas, o que não tem sido o caso, né? O São Paulo tem feito vendas muito menores, por exemplo, na comparação com o Palmeiras. Boa observação, Jota. Bora falar agora sobre o Palmeiras, um membro importante do COF, Conselho de Orientação Fiscal, virou alvo de investigação da Polícia Federal. Ele é acusado de participação no crime organizado na maior facção criminosa do país, o primeiro comando da capital. Eu me refiro a João Carlos Falbo Mansur, que foi eleito como o cara com mais votos na última eleição do COF. Ele, inclusive, é um dos apoiadores de Leila Pereira, bem próximo à presidente Alviverde. A empresa do João Carlos Falbo Mansur, a REAG, foi alvo de uma investigação nessa quinta-feira. Inclusive, a Polícia Federal esteve por lá com mandado de busca e apreensão. A suspeita é de que a empresa dele, que trabalha com investimentos, estaria apoiando e ajudando o crime organizado na lavagem de dinheiro. Importante contar que a REAG foi fundada em 2013 e é hoje a maior gestora independente do Brasil, com 299 bilhões sob gestão de pessoas físicas. E o João é justamente o criador, o fundador dessa empresa. Palmeiras ainda não se manifestou sobre essa situação, mas se a investigação for adiante e ficar comprovada qualquer participação dele, a tendência é que ele seja excluído do COF e, por consequência, também do membro vai deixar de ser membro do Conselho Deliberativo Alviverde. Só para completar em relação ao Verdão, é registrar que Flaco Lopes foi convocado para a seleção argentina. Vai ser uma das novidades da seleção, que disputa ainda mais 2 partidas nas eliminatórias para a Copa. Hora de falar sobre o Palmeiras, que segue arrecadando dinheiro de onde nem sequer imagina. O novo responsável por milhões em conta é Gustavo Mancha, atleta formado na base do Palmeiras. Ele havia sido negociado com o Fortaleza, que acaba de vendê-lo para o Olympiacos da Grécia. O Gustavo Mancha embarca nesta sexta-feira rumo à Grécia para assinar contrato e passar por exames médicos. Operação de 28 milhões e 300 mil reais por 85% dos direitos econômicos. O Lion vai manter 15% do valor de uma venda futura e o Palmeiras embolsa 30% do valor fechado do acordo. O Palmeiras, quando negociou o Gustavo Mancha, manteve esse percentual e agora fica com 8 milhões e 400 mil reais. Pode não parecer tanto dinheiro, mas para um clube que não para de vender, dá para dizer que é mais uma grana entrando. Só para lembrar que com mais essa negociação, o Palmeiras alcança a incrível marca de
843 milhões de reais com transferências de atletas somente em 2025. Estevão, Vitor Reis, Richard Rios, Rony, Thales, Vanderlan, Fabinho, Gabriel Vareta e Zé Rafael haviam sido os negócios anteriores. Vou fazer um vídeo nesse final de semana para te explicar direitinho como é que funcionou toda essa entrada de dinheiro para o Verdão. Minha rapaziada boa, ficamos aqui com aquele giro de notícias super importante do maior clube do Brasil. Realmente falamos sobre o Palmeiras, né? Agradecer demais a sua participação, para você que ficou no nosso vídeo até agora. Pedir aí você, agradecidamente, que você possa deixar aquele like nesse vídeo, que você possa se inscrever no canal, em caso se não for inscrito. E é isso, rapaziada. Se puder compartilhar, comentar aí no vídeo para poder fortalecer o nosso trabalho, é muito importante para a gente dar continuidade de postagem aqui no canal para você, combinado? Muito obrigado mesmo, só agradecer e vamos que bora, vamos com tudo, vamos para cima. Tchau, até o próximo vídeo.